creio. Isso é incrível! Muito melhor. Quem é mais provável de chegar às Olimpíadas? Ah, tá, ok. Peraí. Prontos? 3, 2, 1. Mica! Isso não, nem pensar. Não, óbvio. Esquece. Próxima. Tá legal. Quem é mais provável de ser um espião? Ah, tá bem. Vamos lá, 3, 2, 1. Mica! Maria, você votou em mim? Eu votei em você. Ela Tá deve ser legal. muito legal. Vamos ver a próxima. Peguei uma. Quem é mais provável que seja um influenciador? Tá, essa deve ser muito fácil pra gente. Se todo mundo concordar, nós Vamos lá. somos melhores 3, amigos. 2, 1. Dani! Dani! Ia ser muito legal. Tipo, ser uma eu imagino que influenciadora. sim. Você ganha roupas, Eles ganha ganham coisas de viagens. graça o Muitas tempo vantagens todo. mesmo, né? Ser influencer. Não, mas sinceramente, se eu pudesse usar a fama pra fazer algo bom pro mundo e incentivar pessoas, seria ótimo. Sim, é Tá verdade. certíssimo. Você faria mesmo. Quem vocês acham que é a pessoa mais famosa de todos os tempos? Taylor LeBron James. O Elon É Musk. sério? Não, Zendaya. pode ser. Eu acho que é mesmo. Tem que ser a Beyoncé. Se você fosse famosa, gostaria que fosse pelo quê? Por tornar o mundo melhor. Talvez como inventor, por criar coisas novas. Sinceramente, parte de mim sempre quis ser influenciador em tempo integral. Ah, talvez pela dança. Por dançar e cantar. Mas eu não quero ser famoso. Chefe, com certeza. Pelo que escrevo. Acho que pelas minhas fotos. Algo criativo, tipo design. Ah, por ser um DJ. Ah, Por ser jogador de futebol. Futebol americano. Por jogar rugby ou basquete. sexta. Se você fosse famoso, gostaria que fosse pelo quê? Pelas minhas piadas. Talvez pela comédia. Se você é engraçado, é ótimo ser conhecido por isso. Eu gostaria de ser conhecida como diretora de alguma coisa. Por ser um ator. Eu adoraria ser atriz. Acho que seria incrível. Por ter um negócio de sucesso. Talvez por ganhar um prêmio Nobel ou algo assim, algo que ajude as pessoas. Pelo trabalho social, talvez. Por fazer coisas boas. Por ser do bem. Uma pessoa honesta, boa e sincera. Gostaria de ser lembrado por isso. Se eu fosse pensar em pessoas muito importantes, eu teria que colocar Jesus no topo da lista. A vida dele literalmente divide a história em duas eras, AC e DC. AC significa antes de Cristo e AD é Anno Domini, que em latim é o ano do Senhor. Na minha opinião, isso é uma grande influência. Há mais músicas, pinturas e livros sobre ele do que qualquer outra pessoa. A revista Time chegou a chamá-lo de a pessoa mais importante da história. Vamos rever o que sabemos sobre Jesus. Uau! Podemos dizer que não estamos mais na sala de gravação. Eu acho que a gente tá na antiga Jerusalém. Como você sabe disso? Porque eu olhei em volta. Tá, eu chutei, tudo bem. Foi só um palpite, foi só isso. Este é o lugar perfeito pra aprender sobre Jesus, não acham? Vamos ver o que o ChatGPT tem a dizer. Boa ideia. Tá legal. Então, Jesus nasceu na cidade de Belém, cerca de 2000 anos atrás, no Oriente Médio. Vamos ver o que mais? Ah, isso é interessante. De acordo com documentos históricos, as coisas não eram fáceis para sua família. A situação deles era bem difícil. A região, na época, estava sob o domínio estrito do Império Romano. E somente quando ele era adolescente é que eles puderam retornar ao Oriente Médio, quando era seguro. Espera, então Jesus era um refugiado? É. Ah, que loucura. Eu nunca pensei nisso. Como vocês sabem se algo é verdade ou fake news? Isso depende de muitas coisas diferentes. Pesquiso no Google. É meio que por intuição. Eu acho que vai na sorte. Eu confio em mim mesmo. Credibilidade, raciocínio. Eu analiso e eu verifico. Primeiro experimentando e tenho fé. Sabendo e acreditando em seu coração. No final você vai descobrir. Às vezes você não precisa acreditar. Fazendo pesquisa. Pesquisando. Com certeza.
Como saber a diferença entre fake news e a verdade? Fake news às vezes tem muitas explicações, mas a verdade é simples. Se as pessoas concordam com aquele assunto, então provavelmente é verdade. Ouça várias fontes e veja qual delas tem as melhores intenções. Fake news vão ser desmentidas? Eu diria pra esperar um tempo, sabe? Para as pessoas investigarem. Você tem que escolher em que acreditar e não em tudo que ouve. Fake news não conseguem se sustentar e a verdade é algo que todos nós podemos inspecionar, todos podemos analisar e ela se mantém firme. Quanto à existência de Jesus, nenhum historiador sério diria que Jesus, o homem, não viveu. Uma boa pergunta seria como nós sabemos o que sabemos sobre ele. Há registros de que Jesus viveu no Oriente Médio em textos históricos, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia. Segundo a ciência da crítica textual, que é um método para verificar a autenticidade e a precisão de documentos antigos, podemos ter certeza de que a Bíblia que temos é confiável e permanece fiel aos textos originais. Essa é uma das razões pelas quais muitos historiadores e teólogos confiam no que foi escrito sobre Jesus na Bíblia. Mas quanto às maiores evidências sobre quem Jesus realmente é, elas vêm de testemunhas oculares, pessoas que o conheceram pessoalmente, conviveram com ele e escreveram sobre isso na Bíblia. Jesus começou a vida como uma criança refugiada e essas pessoas eram uma minoria perseguida. Sabemos pela Bíblia que, quando adulto, ele começou a viajar e a ensinar. E muitas das coisas que ele disse e fez foram tão radicais que as pessoas começaram a falar sobre um tal milagreiro. Para vocês, quais são as coisas que Jesus disse ou fez que o tornaram diferente? Bom, para começar, ele não só disse muitas coisas legais ou coisas boas, ele também colocou isso em prática. Então, naquela época, todos queriam ser amigos dos ricos, dos famosos e dos instruídos. Mas Jesus escolheu aqueles que eram excluídos da sociedade. Aqueles que eram negligenciados, esquecidos, como os seus amigos. E teve uma vez, quando Jesus estava indo curar alguém, que uma mulher que também precisava de cura tocou no manto dele. E apesar de ter uma enorme multidão em volta dele, ele parou para vê-la e curá-la. E isso a fez se sentir muito amada. A passagem me faz perceber que quando eu acho que eu não estou sendo vista ou ouvida, ele me vê. E teve uma vez que Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas famintas com o almoço de uma criança. E o mais incrível é que a comida não foi só o suficiente para todos, mas também acabou sobrando. Sobras são sempre boas. Umas Jesus sobras sabia. cairiam bem agora. Mas isso me mostra que Jesus não se importa só com as coisas grandes. Ele também se importa com as coisas pequenas. Quando o amigo de Jesus, Lázaro, morreu, foi legal Jesus ter visitado as irmãs dele e chorado com elas. Ele compartilhou a sua dor e tristeza com elas. E isso mostrou que ele está com a gente no bom e no ruim, não é? Como uma pessoa jovem como vocês, eu acho muito encorajador saber que Jesus não só me ama, mas também me valoriza como eu sou, como uma jovem. Desde que eu era pequeno, tudo que eu queria era ser bom no basquete. Tá vendo esse magrinho asiático? Sou eu. Tá vendo esse cara da enterrada? Também sou eu. O mesmo garoto, com o seu sonho realizado. Jeremy Lin is trending everywhere, the most searched headline and name on the internet. Fans calling this Linsanity. Pra quem olhasse de fora, eu tinha tudo. Sucesso, muito além do que eu jamais sonhei. Mas, por dentro, eu pensava, puxa, eu nunca enfrentei esse tipo de pressão e medo. Eu tava uma pilha de ansiedade. Eu me perguntava, e se eu não jogar bem hoje? E ficou pior quando eu me lesionei. Eu quebrei completamente a minha perna. E eu fiquei fora por toda a temporada. Todo ano, desde Linsanidade, eu sentia que estava indo ladeira abaixo. Eu fui transferido de time, então começaram a me criticar muito. Eu tinha muitos haters e perdi patrocinadores. E por fim perguntei a Jesus, por que eu?
Mas lá no fundo eu sabia que ele não ia me largar, ele não ia me abandonar. Eu estou exatamente onde Jesus quer. Não sei explicar, mas uma sensação de paz tomou conta de mim. Eu costumava pensar que o amor era assim: eu amo você porque você é incrível. Eu te amo porque você é tão lindo, é tão divertido. Mas o amor de Jesus é: eu te amo apesar do seu egoísmo, apesar dos seus pecados. E Jesus é muito contra a cultura quando ele diz: não importa o que você faz de bom ou ruim, vou te amar da mesma forma. Jesus me mostrou que nos meus piores momentos ele ainda me amava apesar de tudo. E isso tirou um peso enorme dos meus ombros. E foi aí que o meu relacionamento com Jesus passou para outro nível. E, de certa forma, acho que foi por isso que recebi o dom da insanidade. Jeremy Lin, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Por causa de tudo aquilo, tenho um espaço para fazer a diferença. Eu sofria muito com a ansiedade antes dos jogos, eu não comia e não dormia. Eu sempre tento falar sobre como Jesus me encontrou em meu pior momento. Nessa vida, você sempre terá que fazer mais, sempre terá algo além, mas Deus é o único com quem você pode ser suficiente hoje. Através da minha fundação, tentamos levar esse tipo de amor a muitas crianças vulneráveis. Você tira notas boas, notas ruins, você passa para uma boa escola ou então não passa, você vence hoje ou fracassa hoje, Jesus te ama igual. Vocês vão vencer. E isso é uma coisa impressionante se você realmente pensar nisso em um nível profundo. Isso é insano. Muito do que mais valorizamos na sociedade, como vivemos e como nos tratamos, pode ter origem na vida e ensinamento de Jesus. Ele nos ensinou a cuidar dos pobres, rejeitados, abandonados e menosprezados. Ele disse: amem seus inimigos e orem pelos que os perseguem. E é um estilo de vida muito radical. Muitos de seus ensinamentos foram polêmicos e até contraculturais na época, porque de muitas maneiras eles vão contra a nossa natureza. Se parar para pensar, se alguém nos faz mal ou nos magoa, é natural ficar com raiva ou querer se vingar. Mas é esse jeito de pensar que tem levado a atos de ódio, atos de violência e até guerras. Em vez disso, Jesus cumpriu seus ensinamentos de amor, perdão e empatia, e de forma perfeita. Mas, infelizmente, esse não é o nosso caso. Porque ninguém é perfeito. E no mundo todo, há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que não vivem como Jesus nos ensinou a viver. E ao longo da história, houve pessoas que disseram e fizeram coisas em nome de Jesus, mas que não se alinham com o coração, caráter ou visão dele. Então, em uma situação como essa, seria melhor olhar para o que Jesus realmente disse e fez, para lembrar o que ele defendia. Ok, então Jesus era diferente de qualquer um que as pessoas já tinham visto antes. Seus ensinamentos e ações começaram a ficar tão populares que muitos se perguntavam se ele era mais do que um homem comum. Quero dizer, ele era alguém que curava as pessoas. Era como se ele tivesse superpoderes ou coisa assim. Eles se perguntavam, será que ele é um mágico? Será que ele é mau? Mas as coisas que Jesus estava dizendo e fazendo não pareciam ser palavras ou ações de uma pessoa que fosse má. Um dia, os líderes religiosos perguntaram para ele, você é Deus? Jesus respondeu, eu e o Pai somos um. Os líderes ficaram chocados, porque, para eles, isso era o mesmo que estar alegando ser Deus. Tá bom, pessoal, coloquem suas capas de chuva. Tá. Muito bem. Beleza, pessoal. Sim. Nós estamos no Mar da Galileia por volta de 2000 anos atrás. E somos os discípulos, os amigos mais próximos de Jesus. Tudo bem. Imaginem que estamos atravessando o mar quando, de repente, uma grande tempestade começa. Vem, tempestade! Ah! Não! Os discípulos passaram de preocupados a apavorados. Vamos lá, fiquem apavorados. Não. Apavorados pra valer! Mas é melhor. Enquanto isso, onde está Jesus? Ele tá dormindo! Tá legal, Johnny? Finja que você é Jesus! Dorme aí!
Eles não conseguem acreditar que Jesus está dormindo no meio da tempestade. Então eles correm para acordá-lo. Acorde! Eles perguntam: o Senhor não se importa se nos afogarmos? Mas em vez disso, Jesus se levanta. E ele grita: aquiete! Aquiete! E então, num instante, a chuva e o vento pararam. E o mar ficou completamente calmo. Os discípulos, abalados e totalmente encharcados, perguntaram uns para os outros: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? E o mais chocante é que se Jesus tinha o poder de dominar a natureza, então ele poderia mesmo ser Deus. Então, eu já ouvi muitas vezes essa descrição. Quanto às alegações de Jesus, há várias maneiras de analisar. Uma delas é pensar que ele era um mentiroso, a maior fraude. Ou que ele estava delirando. Era apenas um cara maluco por aí. Ou que ele é Deus. Ele é quem ele diz ser. Silêncio no set. Pode gravar. Atenção. Jesus nunca se esquivou das afirmações que fez sobre si mesmo. Olha, eu adoro história. Até estudei isso. Sou fascinada por fatos. Então, o que os registros históricos dizem sobre Jesus? E o que aconteceu? Bom, a vida de Jesus, seus grandes ensinamentos, seus milagres e alegações ousadas afrontaram os líderes religiosos e eles convenceram as autoridades romanas a prendê-lo, acusá-lo de traição e condená-lo à morte. Eles o levaram para um lugar chamado Gólgota e lá o pregaram em uma cruz. Bom, essa era a mais cruel, demorada, dolorosa e humilhante forma de punição. E após ele dar o último suspiro, colocaram seu corpo em uma tumba, que fecharam com uma enorme pedra. Bom, é aqui que a história fica bem interessante. No terceiro dia, após a morte de Jesus, alguns de seus seguidores foram ao túmulo e descobriram que a pedra tinha sido removida e seu corpo tinha sumido. Espalhou-se a notícia de que ele havia ressuscitado. Em outras palavras, ele voltou dos mortos. Olha, eu sei que isso é demais, mas me acompanhe por um momento. As pessoas inventaram todo tipo de explicação para o desaparecimento do corpo de Jesus. Alguns dizem que as autoridades romanas levaram o corpo. Mas, se estavam com ele, por que não simplesmente mostraram o corpo a todos? Elas teriam acabado com os rumores na hora. Mas não poderiam, porque eles não tinham o corpo. Outros dizem que ladrões roubaram o corpo. Mas o túmulo era muito bem vigiado. E por que alguém roubaria um corpo e deixaria as roupas de linho para trás? As únicas coisas que valiam a pena roubar. Além disso, há quem diga que talvez os discípulos tenham roubado o corpo para convencerem as pessoas de que Jesus havia ressuscitado. Mas por que tanto esforço para proclamar que Jesus havia ressuscitado? Só para depois serem perseguidos, espancados e presos? Eles não morreriam por uma mentira. Eles não tinham nada a ganhar, mas tinham tudo a perder. Depois de encontrarem o túmulo vazio, Jesus foi visto mais de 11 vezes em 6 semanas. E em uma ocasião, por um grande grupo de cerca de 500 pessoas. Então tá, você pode pensar, bom, talvez eles estivessem delirando. Mas pensa nisso. Não é possível que 500 pessoas tenham o mesmo delírio. Quando os discípulos viram Jesus de novo, encheram-se de coragem e confiança. Saíram e contaram a todos que Jesus estava vivo. Ele ressuscitou dos mortos. As autoridades tentaram silenciá-los, mas eles se recusaram e a maioria foi morta por sua fé. Você não morreria por uma coisa em que não acredita ser verdade, não é? Morreria? A ressurreição de Jesus deu esperança às pessoas, pois significava que ele realmente era Deus, que o amor dele é real e que a morte não é o fim. Desde esse dia, as boas novas de esperança se espalharam pelo mundo inteiro. Hoje, há 2,6 bilhões de pessoas que se denominam cristãs. E cada uma delas tem uma história. Quando criança, eu tinha uma imagem da aparência de Deus na cabeça. Sempre ficava imaginando como era Deus e como ele se vestia.
Ele tinha cabelo longo, escuro e barba, e ele se sentava em um trono como um juiz furioso, pronto pra me punir se eu errasse. Eu imaginava que ele não teria tempo pra mim e que estaria muito ocupado. E que ele só me amaria se eu fosse boa e perfeita. E por conta disso, eu me sentia pisando em ovos, como se eu não fosse boa o suficiente. Pros meus 18 anos, eu queria uma festa perfeita. Queria estar bonita na frente dos meus amigos e me divertir com eles. Mas cerca de 2 dias antes, tudo começou a dar errado. Tive que mudar o local da festa e não consegui alisar meu cabelo. Eu tinha comprado um vestido muito bonito, mas ele nunca chegou. Sinceramente, parecia um desastre considerando tudo. Chegou uma hora que eu simplesmente desabei. Fui pro closet e chorei. E eu reclamei com Deus como nunca tinha feito antes. Falei o quanto estava decepcionada pelas coisas não terem saído como eu esperava. Achei que ele não se importasse ou nem tivesse me ouvindo. Ainda mais por algo que parecia tão insignificante para qualquer um. Mas um versículo que li uma vez me veio à mente. Era Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Naquele momento, senti uma paz que não tinha antes em mim. Senti que ele se importava, que ele estava cuidando de mim. Então, parei de me importar. Exatamente. O dia chegou e meus amigos vieram. E mesmo que eu não tenha conseguido receber o vestido ou alisar meu cabelo, tudo correu muito bem. Isso fica onde? Aqui? Percebi que meus amigos não se importam com o que eu visto ou com o meu visual. Eles só queriam comemorar meu aniversário comigo e eu senti que eles me amam, independentemente da minha aparência. Naquele momento, eu percebi que se meus amigos me aceitam como eu sou, muito mais Deus vai me aceitar e me amar. Agora eu sinto que Deus não é só um grande rei sentado em um trono bem distante me julgando. Mas ele pode ser um verdadeiro amigo que ouve e se importa com minhas esperanças e sonhos, grandes ou pequenos. Nós falamos sobre Jesus ser Deus, sua bondade e seu impacto no mundo. Bom, se tudo isso for falso, então não tem importância. Mas se for verdade, é a maior e mais importante coisa para todos nós. Porque se isso for verdade, significa que há esperança não apenas para essa vida, mas também para além dessa vida. Sim. Tá legal. Sim. No próximo episódio, vamos explorar a relevância disso para você e para mim. E como isso afeta a nossa vida. Até a próxima!